Olá, aqui é Ana Coy, para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 10 de julho, dia 191. Essa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Escolha um local confortável, de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Antigo Testamento, 1 Crônicas 9. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém: Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Odavias, filho de Azenuá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micra, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibni e Jaz, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram chefes de famílias nas cidades, nas casas de suas famílias. Do sacerdote Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passor, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias, 1770 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Zemaías, filho de Galau, filho de Gedotum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas. Os porteiros Salom, Acube, Talmon e Aimã, e os filhos deles, Salom era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salom, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos esses escolhidos para as guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, o constituíram cada um no seu cargo. Ele e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é,
a casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, oeste, norte e sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir, de tempos em tempos, para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham ao seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque eles eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionaram as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, os filhos de coatitas, tinham um encargo de preparar os pães para a proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias, entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo. Estavam isentos de todo o serviço, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram os chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote gerou Simeia, estes moravam em Jerusalém, perto de seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab, Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acá gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moça. Moça gerou Bineá, de quem foi filho de Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filisteus lutaram contra Israel. Os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte de Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avisaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte de Giboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus
ao redor, para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Atos, Novo Testamento, Atos 27, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegavam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco para adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram um bote no mar a pretexto que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia, em que, esperando, vocês estão sem fome, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram animados, se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviavam o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. E então consultaram entre si se podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os
que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Salmos 8 ou 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia dos lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para o que visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés, tudo o que puseste, ovelhas e bois, todos, também os animais do campo e as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Provérbios 18, 23, 24. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Hoje foi o dia 10 de julho. Muito grata por compartilhar esse momento. Se inscreve no canal para acompanhar as atualizações. Deus te abençoe.